Nós temos estado a meditar sobre a vida do profeta Elias e nós vamos continuar agora lendo nos versículos 1 até 6, embora vamos comentar um pouco também mais adiante, mas vamos agora ler estes versículos. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E dissera Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi por um caminho e Obadias também foi à parte por outro caminho. Amém? Meus irmãos, em que ponto é que nós estamos desta história do profeta Elias? Nós lemos aqui que já tinham passado 3 anos, 3 anos e meio, depois que o profeta tinha sido enviado a Acabe com aquela palavra de que não choveria até que Elias dissesse que iria chover. Claro que Elias estava na revelação. E nós sabemos que, durante aqueles 3 anos, a seca, ela estendeu-se a todo o Israel. E nós temos que compreender, meus irmãos, que o que estava ali em causa era uma luta entre aquele Deus pagão, chamado Baal. Baal quer dizer Senhor. O Deus a quem eles serviam, o Deus que eles chamavam Baal, era um tal Hadad, um ídolo Hadad. E eles estavam agora muito fascinados com aquele novo Baal, aquele novo ídolo. E nós sabemos que pela mão, sobretudo, de Jezabel, aquela idolatria tinha entrado e contaminado o povo de Israel. Este Deus Hadad era um Deus que tinha vários poderes. Alguns eram fazer chover, trovões, relâmpagos e também a fertilidade. Então, irmãos, temos de compreender que quando o Senhor interrompeu a chuva, tudo isto cessou. Os irmãos lembram-se como foi quando Israel saiu do Egito? Também houve aquelas pragas. E nós, não é aqui o nosso objetivo, mas nós já, porventura muitos aqui já estudaram, que cada praga era Deus a mostrar o seu poder sobre um ídolo do Egito. Então, o Senhor a mostrar o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, é o Deus vivo. E por isso aquelas pragas vinham e mostravam o poder do Senhor sobre aqueles ídolos.
E agora, quando vem esta seca, o Senhor está a dizer o seguinte: Haddad não é nada. O Senhor é que tem todo o poder. É na mão dele que estava o poder de fazer chover ou de haver seca, como de facto aconteceu. É evidente que durante estes 3 anos, a fúria de Jezabel e de Acabe foi muito, muito grande contra Elias e todos os profetas do Senhor. E nós sabemos que a miséria maior estava a atingir o povo, a fome, a morte. E o Senhor fala a Elias que estava na altura em que o Senhor iria dar chuva sobre a terra. E que Elias deveria mostrar-se a Acabe. Muito bem, então é este o ponto em que nós estamos nesta história a respeito do profeta Elias. E agora, irmãos, vai aparecer aqui no versículo 3 uma personagem nova, chamado Obadias, que, curiosamente, eu reparei o seguinte: eu quando lia a história de Elias, eu nunca parava aqui, porque achava que isto era uma coisa sem importância. O tal Obadias, o que é que ele está aqui a fazer? E é uma história que não se entende muito bem. Obadias estava à procura dos restos, enfim, de alimentos para o gado. Era um servo mordomo de Acabe. E eu, enfim, eu lia isto tudo assim rapidamente, até aparecer, então, aquele que me interessava, que era Elias a confrontar-se com Acabe. Mas, meus irmãos, nós já estamos habituados que, quando as coisas estão escritas na palavra de Deus, têm um objetivo. Amém? Não estão escritas só para encher papel. Até mesmo aquelas partes que muitas vezes nós temos até dificuldade em compreender porque é que estão ali, que são as genealogias. Não é verdade? Então, tudo tem um propósito. E o nosso objetivo, irmãos, nesta noite, sem querer demorar muito, é pensar nisto. Porquê é que está aqui este homem, Obadias? Porquê é que ele aparece no meio desta história tão empolgante, em que nós já estamos a antecipar que Elias vai se encontrar com Acabe e vai haver ali um confronto muito sério? O que é que está aqui a fazer este Obadias? Bom, então vamos lá ver se hoje nós conseguimos entender algumas coisas a respeito deste homem. A primeira pergunta é esta: quem era Obadias? Quem era Obadias? Então nós lemos aqui, do versículo 3 a 6, algumas informações. Em primeiro lugar, que Obadias era mordomo de Acabe. Então, uma pergunta aqui para os irmãos. Obadias era uma pessoa próxima ou não de Acabe? Desculpem a pergunta ser tão simples, mas posso fazer outras. Era, obviamente. Era um homem da confiança de Acabe, sim ou não? Sim. Então, nós estamos a ver que não era um homem qualquer, estava lá anónimo, no meio de um vasto exército. Não. Era um mordomo, alguém de grande confiança de Acabe. No entanto, era também um servo do Senhor. Era um servo do Senhor. Aliás, Obadias quer dizer isto mesmo: servo de Deus. Obadias. E nós vemos que este homem ele tinha feito algo de notável. No versículo número 4, nós lemos que ele tinha sustentado, ele escondeu e sustentou 100 profetas que começaram a ser perseguidos exatamente por Acabe e por Jezabel. Ora, eu creio que quando Obadias, ele pegou naqueles 100 profetas e escondeu-os em 2 grupos de 50 e os sustentou, ele correu algum risco, não é verdade? Ele fez ali alguma coisa que de facto era de apreciar, de louvar. Mas nós vamos ver a seguir que este Obadias, neste momento em que nós estamos aqui ali no capítulo 18, ele estava numa situação muito difícil. Porque Acabe chamou e deu-lhe uma incumbência. Estou a seguir no versículo 5 para os irmãos que estão com a Bíblia aberta. Nós lemos que o rei Acabe
deu-lhe a incumbência de ir pela terra, como nós lemos, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, quer dizer, vê se ainda há um restinho, alguma coisa que tenha sobrado da água, das fontes, dos rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos o quê? As crianças de Israel, as mulheres grávidas, os velhinhos, quem? Com quem é que Acabe estava preocupado? Com o gado dele. Estava preocupado com o gado. Se as pessoas morressem, paciência, depois haviam de nascer outras. Agora, o gado, ele não queria perder o gado. E não estejamos privados dos animais. Então já vemos aqui uma perspectiva de Acabe, não é? Como é que ele era. E o pobre do Obadias, ele teve de o ajudar. Irmãos, e a maneira como nós vamos aqui ver a história de Obadias é a seguinte. Obadias, servo de Acabe, servo do Senhor. Era um homem dividido. Era um homem que tinha dois senhores, Acabe e o Senhor. Era servo do Senhor? Era. Alguém pode dizer que não era? Não, ele era servo do Senhor. Era servo de Acabe? Era também. Era mordomo, um homem de confiança. Então ele era aquela luta, aquela dificuldade da vida dele, uma vida difícil, porque ele vivia nesta situação. E, meus irmãos, e nós lemos que aconteceu algo que foi surpreendente. É que naquela viagem que Obadias fez, no versículo 7, nós lemos o seguinte. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. Então, dá a ideia que ou Elias o procurou mesmo, ou foi então um daqueles encontros que Deus faz com que aconteça, aquelas coincidências de Deus. Elias encontrou este homem e Obadias reconheceu, porque provavelmente já o tinha visto várias vezes, até mesmo junto de Acabe, e quando o conheceu, prostrou-se sobre o seu rosto e disse, o que é que diz lá, irmãos, no versículo 7? És tu o meu Senhor. Pronto, então, o Senhor, podemos dizer assim, Elias, o meu Senhor, no sentido que o Senhor Deus era o Deus dele, está certo? Mas depois, no versículo 8, o que é que responde Elias? Eu sou, vai e diz a quem? Ao teu Senhor. Então, nós estamos aqui a ver esta contradição. Obadias a dizer a Elias, Elias, tu és o meu Senhor, e Elias a dizer, vai ter com o teu Senhor. Estão a ver, irmãos, a situação deste pobre Obadias? É aquilo que é a situação de todos aqueles que têm o mesmo coração dividido, podemos dizer assim. Quando nós cocheamos entre dois pensamentos, que é uma expressão que mais tarde Elias vai utilizar, até quando cocheareis entre dois pensamentos, quando nós estamos numa situação em que temos, de facto, dois senhores, nós somos crentes em Jesus. Sim, claro, não há dúvidas. Mas depois temos também um outro domínio na nossa vida e nós temos também de lhe obedecer, temos um compromisso. E, irmãos, é interessante porque o Senhor Jesus, ele foi muito enfático neste aspecto. Ele disse em Mateus, ele disse assim, palavras de Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, não é que nós não temos que ter o nosso emprego, a nossa família, as irmãs têm os seus maridos, aquelas que os têm, os maridos têm as suas esposas, nós temos os nossos filhos, está tudo certo. Mas quem é o Senhor da nossa vida? Essa é que é a resposta que nós temos de dar ao Senhor. Não, eu tenho que trabalhar, claro. Obadias tinha de ter um emprego? Tinha. Mas, ao ponto a que ele chegou, de confiança de Acabe, de trabalhar para ele, de fazer estas coisas, de ir procurar água e erva para o gado, quando havia milhares de pessoas que estavam a morrer. Quando ele começa a viver no controle deste senhor que era Acabe, a situação ficou muito complicada para ele. E Jesus disse, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Meus irmãos, eu estou aqui a falar para gente que trabalha, a maior parte, não é? Há irmãos aqui que têm emprego e há outros que, além do emprego, trabalham. Que é uma maçada, mas hoje nós temos de trabalhar e de trabalhar muito. E os jovens aqui têm empregos muito exigentes. E eu pergunto, nós temos que trabalhar, sim ou não? Nós não podemos dizer assim, o meu Senhor é Jesus, amanhã, segunda-feira, não vou trabalhar. Vou ficar a orar em casa. Isso é uma loucura. Então, essa pseudo-espiritualidade não funciona, porque depois o irmão vai ser despedido. E depois vai chegar aqui a chorar, assim, estou numa luta, uma prova. Não é prova, foi uma imprudência. Não, eu faltei para vir ao culto. Não, irmãos, nós temos que fazer com muita seriedade o nosso trabalho. A palavra do Senhor diz para nós servirmos os nossos patrões como ao Senhor. É por isso que o servo de Deus, ele é um bom funcionário. Porque o servo do Senhor não pode ser um servo do Senhor na igreja e depois, lá no emprego, é o que chega sempre atrasado, o que dá faltas, que justifica com coisas que às vezes são falsas. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos de dar um bom testemunho onde nós estamos. Agora, no dia em que houver qualquer conflito entre o nosso Senhor e outra coisa qualquer, irmãos, aí não há dúvida. Nós só temos um Senhor na nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. E às vezes isto, irmãos, é muito forte. Porque os apóstolos, eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E às vezes há dramas, até dentro de casa. Situações difíceis. Mas nós temos de colocar o Senhor em primeiro lugar, com sabedoria, mas colocar em primeiro lugar. Então, irmãos, nós lemos também o apóstolo Tiago que diz, o homem de coração dobre, quer dizer, duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. E às vezes nós temos observado que o problema que às vezes nós temos é que nós não temos, de facto, tomado uma decisão clara sobre quem é o verdadeiro Senhor da nossa vida. E enquanto nós andamos naquela giga-joga, naquela hesitação, vai para ali, Acabe mandou para ali, Elias está a mandar para acolá, fica muito difícil. Elias, tu és o meu Senhor. E Elias responde, vai ao teu Senhor. Os irmãos já viram que é nós estarmos a orar e dizemos, Senhor, meu Deus. E o Senhor diz, vai ao teu Senhor, que é o dinheiro, só pensas em dinheiro. Vai lá ao teu Senhor, Ele que resolve os teus problemas. Meus irmãos, é uma palavra difícil. Então, meus irmãos, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que Obadias, ele conseguiu evitar aquilo que Elias sofreu. Elias sofreu perseguição. Nós já vimos, ele teve de fugir para aquele ribeiro. Depois o Senhor mandou para a outra terra, lá longe, em Sarepta. E fugir deve ser uma coisa difícil. O medo de ser apanhado. Mas ele foi porque ele tinha o Senhor na vida dele. Ele tinha um Senhor na vida dele. Obadias não teve de fazer isso. Ele estava lá, fazia as coisas de maneira que Acabe não se apercebesse. É aquilo que nós podemos chamar o crente clandestino. Ele estava lá na corte do rei, mas ele estava assim, ele era clandestino. Quando ele podia, dava uma ajuda aos profetas, dava uma ajuda ali, lá, mas ele era clandestino. Hoje nós estamos, irmãos, a viver uma etapa da nossa vida como igreja em que o Senhor nos está a pressionar muito, positivamente, no sentido do nosso testemunho, da evangelização do testemunho. E é uma coisa, irmãos, que nós temos de colocar, mas muito seriamente na presença do Senhor. O que é que me impede de falar de Jesus aos outros? O que é que me impede? Porque é que eu sou tão bom na igreja e gosto tanto de ir à igreja, gosto tanto de orar, gosto tanto de cantar e não consigo falar com as pessoas? O que é que me impede? Meus irmãos, eu sei que não é fácil, mas há uma coisa que eu digo aos irmãos. Nós não podemos ser crentes envergonhados de Jesus. Nós não podemos, não é possível. Não, mas se eu abrir a minha boca lá no emprego, eu vou sofrer. E o que é que Jesus disse?
Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos. Não é perseguidos por serem maus funcionários. Perseguidos por causa do Evangelho, por causa do meu nome. É claro que nós não vamos agora para... Vamos imaginar que está aqui um professor. Um professor vai para a escola e a matéria é Biologia. Em vez de dar Biologia, diz: eu hoje vou falar sobre a Bíblia. No fim da aula está lá o diretor a despedi-lo, porque isso é proibido. Eu não estou a dizer fazer isso. Não estou a dizer que nós somos loucos e falar de... Não é isso que nós estamos a falar. Mas na altura em que o Senhor nos manda, nós temos de ter liberdade para assumir a nossa fé. Alguém aqui tem vergonha de Jesus? Levanta o braço. Alguém aqui tem vergonha? Do homem mais maravilhoso que alguma vez existiu? Alguém tem vergonha de dizer assim: eu sou discípulo de Jesus? Alguém tem vergonha? Eu não estou a dizer para nós dizermos assim: eu sou evangélico. Irmãos, a Bíblia não diz assim: ide por todo o mundo e fazei evangélicos em todas as nações. Não. Eu sou maranata. E aí então a pessoa pensa que é uma marca de automóveis. Qualquer coisa do Japão, não é? Irmãos, o Senhor nunca nos mandou fazer discípulos de uma igreja. Mas nós temos de fazer discípulos de quem? Dele. Meus discípulos, discípulos dele. E quando nós nos identificamos como discípulos de Cristo, o Senhor se alegra e o Espírito Santo está ao nosso lado, está em nós para a palavra sair com poder e com autoridade. Obadias não tinha esta experiência. Dava lá de fugir da cava, esconder-se. Depois veio Elias: ai, meu senhor Elias. Um crente de coração dividido, a dificuldade que ele viveu, não é verdade? Agora, irmãos, nós vemos aqui algumas características de Obadias, características negativas, em contraste com Elias. A primeira é que Obadias era um homem temeroso. O que é que quer dizer temeroso? Não estão aqui crianças hoje, não é? Poucas. Temeroso quer dizer medroso. Temeroso. Ele vivia naquele temor constante, aquele temor. Então, nós lemos no versículo 9, quando Elias diz: vai e dize ao teu senhor, eis aqui está Elias. E, irmãos, coitado do Obadias. O Obadias disse no versículo 9: em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe para que me mate? Ele começou logo a pensar: se eu chego diante de Acabe e digo: olha, Elias mandou-me dizer, ele vai dizer: ai, tu és amigo de Elias, esse perturbador de Israel. Era muito perigoso, e por isso ele diz: em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe para que me mate? Então, Obadias é um homem temeroso. Meus irmãos, que o Senhor nos liberte do temor. Você tem que nos libertar do temor. Temor, medo, de sermos aquilo que nós somos diante dos olhos do Senhor. Nós não podemos ter temor. Nós temos de estar cheios do Espírito Santo, o espírito de ousadia, o espírito de sabedoria, mas é um espírito forte. É a fortaleza do Senhor que está em nós. E este Obadias, ele só pensava em: será que me vão matar? Acabe, vai-me matar. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos o seguinte. Depois ele também no versículo 12 diz que tinha outro medo. Tinha medo, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde. Então ele tinha medo de um lado e do outro. Tinha medo do lado de Acabe, tinha medo do lado de Elias. E ele estava nesta hesitação. Meus irmãos, ser crente clandestino deve ser uma luta muito grande, não é? O que é que o irmão é? Eu sou crente, mas o irmão é crente, até já fui batizado. Sim, e a água como é que estava? Estava boa? Estava morna. Sim, e agora? E lá no seu emprego, o que é que você é? Quem é que sabe que você é de Jesus? Algum colega, já falou algum colega? Não, os meus colegas só pensam noutras coisas, não querem nada com Jesus. E no tempo de Jesus, gostavam muito dele, não era? Fizeram-no rei. Quando Pilatos o quis matar, não deixaram. Não foi? O que é que fizeram a Jesus? E aos apóstolos, o que é que fizeram? E à igreja primitiva? E nós, só porque tem um colega que diz: olha, este indivíduo é fanático, é das seitas. E nós ficamos: ai, meu Deus, não pode ser. Meus irmãos, ele era um homem temeroso.
O problema do medo, sabem qual é? É que o medo leva-nos, às vezes, a fazer coisas que agradam aos outros, mas que desagradam ao Senhor, por medo. Estamos num daqueles jantares dos colegas de serviço. Estamos lá, tal. Toda a gente come, toda a gente bebe, quando chega a altura de emborcar, e é tudo só 2 dedinhos, não é? Assim, depois os 2 dedinhos vão aumentando. E chega a altura, assim, então e tu o que é que bebes? Vinho ou tinto? É uma Coca-Cola. O quê? O quê? É um crime. Estou-me a rir porque eu quantas vezes ouvi as coisas mais absurdas. Não é? É um crime. Houve uma vez que eu já estava tão cheio que disse, olha, eu vou pedir um sumo por causa da minha religião. Estava tão furioso já. E eles viram que eu estava zangado e não brincaram comigo desta vez. Bom, então nós estamos lá, mas com medo, não é? De não ficarmos bem vistos. A gente assim, pode ser tinto. Depois a gente bebe, não é? Pega no copinho, começa a beber, diz, Senhor, perdoa-me. É por sabedoria, não é? Toca a emborcar. Sabe o que é que faz o medo? O medo é isto. O medo, para agradar aos outros, nós começamos a desagradar ao Senhor. Outro problema é que o medo paralisa. Quem tem medo, a vida espiritual para. Não há crescimento, não há experiência. Não. Parou a vida espiritual, a fé não se desenvolve. Uma segunda característica de Obadias é que ele, além de ser um homem temeroso, era um homem que vivia do passado. Ora, reparem os irmãos no versículo 13. Quando ele fala com Elias e diz, porventura, não disseram ao meu senhor, quer dizer, a Elias, o que eu fiz? No passado, o que eu fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como eu escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50. Aquele homem tinha um currículo que só tinha um artigo, que era este, não tinha mais nada, não é? Mas ele andava sempre a lembrar o currículo dele. Há uns anos, às vezes nós encontramos irmãos assim, eu há 30 anos preguei o Evangelho na aldeia, assim, irmãos, depois disso já pregou mais alguma vez? Não, então foi só há 30 anos. E aí, para hoje, não há mais nada? Não, foi há 30 anos. Porque eu há 10 anos. Irmãos, graças a Deus por aquilo que o Senhor nos deu há 10 anos, há 20 ou há 30, graças a Deus. Mas e hoje? Não há mais nada, não? De experiências da graça do Senhor da nossa vida. Então, ele vivia do passado, não é? No versículo 12, ele diz, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor tudo o que fiz? Bom, o apóstolo Paulo, ele teve ou não teve grandes experiências? Teve, não é? Ora, vamos ver o que é que ele diz. Ele diz assim, esquecendo-me eu das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele diz, ele teve muitas experiências. Ele diz assim, esquecendo-me eu. E irmãos, quando nós começamos a lembrar muito o passado, isso aí é um bocado mau sinal. Não é que a gente não deva ser grato ao Senhor, mas falar só do passado. O que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus do hoje. Hoje, ontem, eternamente. Mas Ele é um Deus do presente também. Irmãos, a outra conclusão é que nós vemos na vida deste homem alguém que, para nós, ilustra precisamente o estado espiritual daqueles que em Israel viviam esta indefinição. Nós vamos depois encontrá-los, se Deus quiser, 2 ou 8 dias. Este Israel que sabia que Acabe não estava certo, mas não tinha coragem para o enfrentar. Os irmãos entendem? Eles sabiam muito bem, mas não tinham coragem. E hoje o Senhor olha às vezes para a igreja, eu não estou a falar para esta igreja, estou a falar para a igreja dele no mundo. Ele vê às vezes que há tantos Obadias que sabem que as coisas não estão bem. A igreja devia ser mais santa, a igreja devia testemunhar, a igreja devia ter os dons, a igreja devia ser uma luz nas trevas. Obadias sabia tudo, mas é uma igreja que se submete a Acabe,
que é mordomo, que está lá, que participa, que é bem tratado pela corte. E é isto que o Senhor não permitiu que acontecesse, que se instalasse em Israel. E nós vamos ver, se Deus permitir, como é que Elias, o chamado perturbador de Israel, ele foi e abalou Israel e, sem dúvida, também este homem chamado Obadias. Então, irmãos, hoje nós vimos um bocadinho do que podemos aprender da vida deste homem. Eu acho que no final de hoje todos nós podemos orar assim: Senhor, não me deixes apanhar uma obadita aguda, não é? Livra-me de me tornar em Obadias. E o Senhor, graças a Deus, está a fazer de nós homens, mulheres, servos de Deus, que não têm dois senhores, têm um Senhor, a quem servimos, a quem adoramos. Louvado seja o nome do Senhor.